Vocês sabem que existem alguns edifícios e estruturas ao redor do mundo, como também artefatos, alguns dos quais ainda estão relativamente intactos e são tão antigos quanto o próprio tempo. Então, junte-se a mim no vídeo de hoje. Vamos fazer uma contagem regressiva de 8 artefatos e construções do mundo antigo. Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos intrigantes e realizações do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Celeiros berberes, Marrocos. Embora hoje em dia armazenemos dinheiro em bancos, no antigo Marrocos as pessoas protegiam os seus valores e bens nos celeiros coletivos berberes, um edifício com salas para armazenamento de mercadorias. Esses celeiros marroquinos, ou também chamados pelos berberes de igudar, são considerados a forma mais antiga do sistema bancário do mundo, estabelecida pelas comunidades Amazigh, que habitam as montanhas ao sul de Marrocos. Muitas tribos berberes que habitavam o sul montanhoso de Marrocos tinham o seu celeiro. Lá, cada família tinha seus compartimentos empilhados uns sobre os outros, muitas vezes acessíveis por meio de uma escada. Os celeiros comunitários, muitas vezes fortificados, armazenavam cereais e documentos, vegetais, joias, tâmaras, óleo e outros artigos valiosos. Cada celeiro tinha um porta-chaves, chamado Amin, eleito pela tribo. Além disso, celeiros maiores eram protegidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelos membros da tribo. A maioria dos armazéns dos celeiros tem pequenos corredores para os gatos que ali vivem e protegem as mercadorias dos ratos. Os celeiros maiores tinham espaços comuns, como mesquitas, salas de reuniões e pequenos mercados. Frequentemente, eram usados como abrigo em tempos de guerra ou desastres naturais. Os celeiros berberes existem pelo menos desde 1400, e estão principalmente localizados na cidade de Agadir, ao sul, mas também são encontrados em outras regiões marroquinas. Número 7. Göbekli Tepe, Turquia. Embora possa haver algumas lacunas na linha do tempo da humanidade, sabemos com certeza nossa trajetória geral. Ou será que não? Mesmo de vez em quando aparece algo que testa a autenticidade de tudo o que conhecemos, e nos obriga a voltar aos estudos. Foi uma grande honra que os primeiros humanos tenham se estabelecido em suas cidades permanentes, construído fazendas e depois templos, tudo nessa ordem, por volta de 8000 AC. Mas uma descoberta de 1994 de certa forma explodiu essa teoria. Arqueólogos na zona rural da Turquia encontraram uma descoberta fantástica em Göbekli Tepe, que incluía anéis de enormes pilares de pedra, todos com cenas de animais esculpidas neles. Depois de datações por carbono, eles descobriram que Göbekli Tepe remonta ao 10º milênio AC, tornando-o o local de culto mais antigo do mundo. Pelo menos até que algo ainda mais antigo acabe sendo descoberto. Estas descobertas de Göbekli Tepe levantaram algumas questões importantes. Principalmente, quem eram essas pessoas? Quem ou o que elas adoravam? E como eram os cultos de adoração? Parte da beleza é que nunca saberemos realmente. Mas são esses tipos de perguntas que podem manter estudiosos e acadêmicos acordados à noite. E para tornar as coisas ainda mais bizarras, as evidências sugeririam que as pessoas de lá eram caçadores seminômades, que não entendiam muito bem o conceito de agricultura, especialmente porque o cultivo da terra nesse nível só apareceria nos próximos 500 anos. Então agora temos aqui um cenário clássico da galinha ou do ovo. Quem veio primeiro? Projetos arquitetônicos e depois assentamentos permanentes? Ou foi o contrário? As únicas pessoas que podem ter certeza são aquelas que estiveram lá. E quem sabe, talvez as pessoas que desenterrem as nossas cidades daqui a milhares de anos possam acabar se fazendo as mesmas perguntas sobre nós. Número 6. Coliseu, Itália. Facilmente uma das ruínas mais icônicas do mundo, o Coliseu é um marco da história, cultura e, claro, da arquitetura romana antiga, e é uma das 7 maravilhas do mundo. Os romanos foram incrivelmente desenvolvidos em muitas áreas, e embora nos tenham dado muitos dos luxos modernos que hoje consideramos garantidos, como estradas, saneamento, aquedutos e até antigas casas de correio, também adoravam a violência pública sancionada.
E embora alguns possam zombar da ideia de lutas de gladiadores e lutas de animais no Coliseu, é tudo muito semelhante a eventos como MMA ou luta livre profissional que desfrutamos hoje, porém os espetáculos romanos geralmente envolvessem mortes. O Coliseu foi oficialmente revelado à população romana no ano 80, e tinha capacidade para 50.000 pessoas. Mesmo para os padrões de hoje é uma impressionante peça de arquitetura, com as paredes externas feitas de 3 níveis de arcadas com elementos jônicos, dóricos e colunas coríntias, todas decoradas com estátuas de mármore naquela época. E o nível superior ainda sustentava um toldo enorme, que protegia os espectadores das intempéries, para que você tivesse um bom assento mesmo se estivesse com sede de sangue. Número 5. Knossos, Grécia. Quem não gosta de ler mitos sobre mulheres com cabelos de cobra, enormes feras marinhas com tentáculos, e águias grandes o suficiente para atacar um elefante com suas garras? E embora possam ser feras fantásticas, o cenário de muitos desses contos é muito real, e um desses lugares se chama Knossos. No norte de Creta, perto da moderna cidade de Heracleion, estão as ruínas de Knossos, uma cidade que teria grandes estruturas há quase 4.000 anos atrás, em um local já habitado há 9.000 anos, desde o Neolítico pré-cerâmico. Knossos já foi o lar de vários mitos gregos famosos, incluindo os do rei Minos, e agora é incrivelmente popular entre os turistas. Segundo o mito grego, o rei Minos construiu seu palácio em Knossos, e Dédalo, um artesão e inventor, construiu o labirinto para abrigar um minotauro por ordem do rei. Sim, este é supostamente o local onde Teseu matou o minotauro, mas em 1350 a.C. o palácio de Knossos foi destruído, e a cidade circundante ficou deserta, permanecendo perdida no tempo. Durante milhares de anos este local só existiria no mito. O local só foi redescoberto em 1878 durante escavações do Monte Cefala, mas os trabalhos só tomaram maiores proporções em 1900, quando o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans comprou todo o sítio. Evans contratou uma enorme equipe de trabalhadores locais, e em poucos meses havia desenterrado uma parte substancial de um edifício, que ele chamou de Palácio de Minos. O termo palácio, no entanto, pode ser equivocado, pois Knossos era uma reunião intrincada de mais de 1.000 aposentos que se interligavam. Palácio ou não, mais de 1 milhão de pessoas por ano vêm ver o outrora mitológico Knossos. Número 4. Pirâmide de Djoser, Egito. As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais espetaculares do mundo, e é difícil imaginar que os humanos, há tanto tempo, tenham conseguido realizar esses feitos. Construída como uma tumba para o faraó, a pirâmide de Djoser foi construída entre 2630 AC e 2611 AC no Saqqara, e é um dos monumentos de pedra de grande escala mais antigos do mundo. Tem 62 metros de altura, e foi construída com 311 mil metros cúbicos de pedra e argila. E quem foi o arquiteto? Bem, ninguém menos que Imhotep. Dizem que o projeto original de Imhotep era muito menor e mais tradicional, com telhado plano, mas o faraó Djoser queria algo grande o suficiente para conter seu ego. O reinado do faraó durou 19 anos. Quando foi construída, a pirâmide era o maior edifício do mundo. Mas mais importante do que o seu título superlativo, a antiga pirâmide foi um grande passo em frente em termos de avanço arquitetônico, e lançou as bases para as famosas pirâmides de Gizé. A entrada do complexo e as 13 portas falsas foram embutidas na parede. O lugar é absolutamente incrível. O bom arquiteto Imhotep projetou uma série de túneis sinuosos, semelhantes a labirintos, que fariam você pensar que o Minotauro do rei Minos estava escondido ali. Mas, na verdade, é provável que o labirinto, de cerca de 5,6 km de comprimento, tenha sido criado para manter os saqueadores na dúvida até que finalmente desistissem. Esperamos que haja algo que possa ser feito para preservar esta magnífica estrutura. Número 3. Templos Gantijá, Malta. Os humanos antigos alguma vez coexistiram com uma raça de gigantes? Talvez com os Nefilim do Antigo Testamento? Ou seriam os deuses e deusas dos panteões romanos e gregos mais do que mitos? Bem, se fossem, então viviam aqui nos templos Gantijá.
Diz a lenda que uma raça de gigantes habitava as terras no meio do Mediterrâneo, usando pedras enormes para construir suas casas, que chegavam ao céu. Eventualmente, esses gigantes morreram e suas casas desmoronaram, abandonadas e esquecidas no tempo. Esta é uma lenda em torno da segunda estrutura mais antiga da Terra, logo atrás de Göbekli Tepe, na atual Turquia. Os templos dos gigantes têm 5.500 anos, construídos durante o período neolítico na ilha de Gozo, em Malta. Hoje são ruínas, mas no passado as pedras seriam lisas, e com cantos arredondados. Muitos estudiosos acreditam que os templos eram originalmente locais de rituais envolvendo animais, e podem ter sido utilizados em ritos de fertilidade. Eles descobriram que inúmeras estatuetas e estátuas deixadas para trás estão associadas ao folclore local. De acordo com as lendas locais, uma gigante se relacionou com um homem comum, e teria dado à luz a um filho, e depois construiu os templos como locais de adoração. Muitos dos blocos de pedra são enormes, chegando a até 50 toneladas. Qual seria a técnica ou tecnologia utilizada em sua construção? Hoje estes templos são considerados Patrimônio Mundial da Unesco, mas as respostas para as muitas dúvidas sobre o local desapareceram há muito tempo. Número 2. Telégrafo hidráulico, Grécia. Era muito difícil enviar mensagens através de longas distâncias, até o inventor Enéas, o Tático, possivelmente em 350 c, inventar o telégrafo hidráulico. Os exércitos podiam se comunicar usando sinais de fumaça ou luz de tochas, mas era impossível transmitir mensagens detalhadas usando métodos tão primitivos. Com o telégrafo hidráulico, Enéas facilitou a comunicação dos soldados gregos. O sistema é complicado, mas funciona. O sistema consistia em contêineres idênticos localizados em morros distantes. Em cada recipiente é colocado água, e uma haste vertical que flutua em seu interior. Essas hastes foram gravadas com uma série de códigos pré-determinados. Quando um lado estivesse pronto para se comunicar com o outro, eles sinalizariam um ao outro com uma tocha e, em seguida, desligavam o contêiner. À medida que o nível da água caía, o mesmo acontecia com a haste que possuía as mensagens predefinidas. Assim que água suficiente tivesse sido derramada para revelar a mensagem pretendida, outro sinal de luz da tocha seria enviado para dizer ao outro oficial para parar de servir. Quando a mensagem desejada chegava à borda do contêiner, o emissor escondia sua tocha para sinalizar o fim da transmissão, e ambas as estações fechavam as válvulas de drenagem simultaneamente. Nesse momento, o receptor podia ler a mensagem recebida. Por mais grosseiro que este método possa parecer agora, deu ao exército grego uma enorme vantagem militar no campo de batalha, há 2.300 anos. Número 1. Senado, Egito. E aqui está algo mais antigo, do nosso querido Egito, só que desta vez é um jogo de tabuleiro, muito interessante e inusitado, chama-se Senado, e é a personificação do mundo interior e da mentalidade dos antigos. Suas regras eram bastante simples. O campo de jogo do Senado é alongado, com um tabuleiro com 30 quadrados. Cada jogador tem peças de formatos diferentes, geralmente cones e cilindros, basicamente tudo é parecido com o gamão. Você joga dados que mostram a quantidade de movimentos, e você move suas peças, tentando chegar ao final antes do adversário. Em vez de dados, foram usados bastões achatados, cujas faces diferentes tinham valores de pontos diferentes. A principal nuance era que a parte mais difícil do Senado, assim como a jornada da alma para a vida após a morte, eram as etapas finais. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 intrigantes artefatos e realizações do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!